A nossa equipe hoje vai apresentar e explicar um pouco mais sobre o que foi a Revolta da Chibata. Ela teve seu estopim em 1910, quando o marujo Marcelino foi punido a 250 chibatadas. A insatisfação desses marujos aumentou ainda mais após a ida deles a outro país. Lá eles presenciaram punições e tratamentos diferentes ao que eles eram submetidos no Brasil. E outra coisa que também foi motivo para essa revolta acontecer era a insatisfação e indiferença racial a que eles eram submetidos. Que, por exemplo, pessoas negras ocupavam muito mais cargos dentro da Marinha, enquanto brancos ocupavam menos. Porém, esses brancos ficavam com cargos superiores a essas pessoas negras. Esse também foi um dos motivos para essa revolta acontecer. Eu vou falar um pouco sobre João Cândido, o líder da revolta da Chibata. Filho de escravo, João Cândido Felisberto nasceu no dia 24 de junho de 1880 em uma fazenda em Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul, a 170 quilômetros de Porto Alegre. Como marinheiro, João Cândido navegou por 3 continentes, Europa, América e África, e aprendeu a operar quase todos os instrumentos a bordo. Entre outras expedições, participou da missão que em 1903 disputou com a Bolívia o território do Acre. Na época, contraiu tuberculose e chegou a ficar internado por 3 meses no Rio. Recuperado, foi mandado para a Inglaterra em julho de 1809 para aprender a operar o encouraçado, Minas Gerais. O que os marinheiros reivindicavam na sua revolta? A primeira delas era o fim dos castigos físicos, que era para eles pararem de sofrer com chibatadas, que era o que os marinheiros de alta patente usavam para disciplinar os de baixa, que foi um costume que eles herdaram da marinha portuguesa do período colonial. A segunda delas era o pagamento, que era uma remuneração muito baixa para os soldados de baixa patente se for olhar os serviços que eles faziam. A terceira delas era a alfabetização, que muitos marinheiros de baixa patente eram taxados como verdadeiros escravos e não recebiam o estudo apropriado para suas funções. A quarta delas era a retirada dos oficiais de alta patente taxados como incompetentes, por muitos deles deixavam-se levar por preconceito e discriminação. Por muita pressão dos marinheiros e de políticos da época, o presidente do governo, Hermes Fonseca, em 26 de novembro de 1910, aceitou o tratado e prometeu anistia a todos os marinheiros envolvidos. Porém, em 28 de novembro do mesmo ano, o tratado não foi cumprido e cerca de 1.000 marinheiros foram dispensados de suas funções por indisciplina. Em 26 de novembro de 1910, os marujos, com a confirmação de que ia acabar as chibatadas, abaixaram as suas armas. Só que, ao invés do Hermes da Fonseca dar o que eles queriam, na prática, ele aprisionou os revoltosos e mandou para a sede do batalhão naval, que era, no caso, a Ilha das Cobras. Lá eles foram torturados e passaram por todo tipo de barbaridade. E em 9 de dezembro de 1910, eles tentaram uma segunda revolta, só que dessa vez eles não tiveram sucesso, pois eles não tinham mais armas, não tinham mais apoio dos encouraçados e nem nada. E essa segunda revolta acabou tragicamente. Eles foram completamente massacrados de todos os jeitos lá e pouquíssimas pessoas sobreviveram a essa segunda revolta. Morreram tanto os revoltosos quanto os fuzileiros, pois foram bombardeados, foram fuzilados e várias outras coisas. Um dos sobreviventes foi João Cândido. João Cândido, nessa época, foi enviado ao hospital psiquiátrico. Depois, ele foi liberado em 1912. Não pôde voltar para a Marinha porque ele tinha também sido um dos marinheiros expulsos. Então, ele foi trabalhar para sobreviver, foi trabalhar como pescador e vendedor. Durante esse tempo, João Cândido foi entrevistado. Alguns anos depois, veio a falecer com câncer. E a sua frase era que o mar era seu amigo. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E ao navegar pelo mar, com seus blocos de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas.
jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros entre cantos e chibatas, inundando o coração de toda a tripulação, que a exemplo do marinheiro gritava então: